Olá, amigos. Que alegria estarmos juntos novamente, conversando sobre a doutrina espírita. Espero que todos estejam muito bem, que todos estejam em paz, estejam com saúde. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, autoria do espírito André Luiz, na primeira parte, no capítulo 1º, denominado Fluido Cósmico. Então, André Luiz assim nos explica. O fluido cósmico é o plasma divino, hálito do Criador. As inteligências divinas, extraindo desse fluido cósmico, que é uma substância original, a energia necessária, operam como co-criadores em plano maior. Ou seja, André Luiz então nos relata que essas inteligências divinas, elas se utilizam desse fluido cósmico, que é essa substância original, né? Pegam a energia necessária e trabalham como co-criadores em plano maior. Então, André Luiz nos explica que esses espíritos, que ele chama de inteligências divinas, são espíritos já em perfeição, são espíritos iluminados, né? E eles têm uma comunhão que ele relata como indescritível com o Senhor Supremo, tanto já a sua perfeição. E em conformidade, então, com os desígnios do Criador, eles auxiliam como co-criadores do universo. Mas, e nós? Espíritos ainda muito longe, né? Muito distante de sermos inteligências divinas, espíritos ainda imperfeitos, falíveis, convivendo muitas vezes no engano. E nós? Nós temos alguma participação nessa criação? Porque a criação não cessa, ela continua, é ininterrupta. Nós temos alguma participação? André Luiz diz que sim, porque os espíritos que hoje são as inteligências divinas também já foram como nós, espíritos imperfeitos, espíritos necessitando de ajustes, de correção, de aprimoramento, também já foram como nós. Então, André Luiz nos explica que nós, nessa nossa condição de imperfeição, né, que ainda nos mantemos, nós somos também co-criadores do plano divino, mas somos co-criadores em plano menor. Enquanto as inteligências divinas são co-criadoras em plano maior, nós, espíritos imperfeitos, somos co-criadores em plano menor. Mas também nos utilizamos dessa substância original, desse fluido cósmico, né? Utilizamos dessa energia para a transformação da matéria, inclusive para a formação do nosso corpo físico. Interessante analisarmos, né, essa parte do capítulo, essas informações todas que André Luiz nos oferece. E ele vai mais além. Vamos continuar aqui, então, na leitura do Evolução em Dois Mundos. Toda matéria é energia tornada visível. Toda matéria é uma energia que se tornou visível. E que toda energia, ela é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis conservam e prestigiam o bem praticado, nos levando a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Nossa, quantas informações importantíssimas André Luiz nos traz neste parágrafo, deste livro, que nos traz grandes ensinamentos.
Então, em tudo isso que ele quis dizer, podemos então extrair o quê? Que toda matéria, ela é uma energia que se tornou visível para nós. Porque a matéria, ela pode estar em todas as circunstâncias, né? Então, a matéria é essa energia visível que se tornou para nós essa matéria. E essa energia visível, ela é a força divina. Então, aqui ele está falando desse fluido cósmico. Ele está falando dessa substância original de que nós nos utilizamos sempre, sempre, como co-criadores, seja em plano maior, seja como as inteligências divinas, seja em plano menor, como nós ainda, espíritos imperfeitos. Então, nós temos que entender essa informação de André Luiz. Mas ele vai mais além, dizendo que nós nos utilizamos de toda essa energia transformada em matéria visível por nós mesmos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Essa frase é muito importante, porque quando André Luiz diz que nós colocamos os nossos propósitos dentro dos propósitos da criação, né? Nós interpomos, ou seja, nós colocamos acima até dos propósitos da criação, porque desviamos dos propósitos da criação, ele está nos deixando claro para nós a condição do nosso livre-arbítrio. Ele está nos trazendo essa informação de que nós temos esse livre-arbítrio e de que nós, através do livre-arbítrio, nós realizamos tudo isso e nos colocamos até ao contrário dos propósitos da criação. Por quê? Porque ele continua. O propósito da criação, as leis que nos regem, elas nos conservam, né? E elas prestigiam em nós o bem que praticamos. E essas leis, ela nos impele, então, a transformarmos o mal que fizemos, que é de nossa autoria, no bem que devemos praticar. Então, nós somos impelidos a essa angelitude. É isso que André Luiz quer nos dizer. Mas que através do nosso livre-arbítrio, que é da lei e que é necessário, porque é assim que vamos nos depurar e vamos nos conscientizar, através desse livre-arbítrio, nós nos interpomos diante das leis de Deus. Porque nós fazemos as nossas escolhas, que muitas vezes não está de acordo com o propósito da criação. E aí sofreremos, então, as consequências dessas nossas escolhas. Nós temos que entender que tudo é dentro do nosso psiquismo, é âmbito mental. Tanto as inteligências divinas, né, muito mais, como nós, inteligências ainda imaturas, ainda frágeis, né, com muitos enganos. Então, tudo vem da nossa mente, vem daquilo que desejamos, daquilo que pensamos e agimos, mas tudo começa na nossa casa mental. Então, tudo é o psiquismo. Isso é muito importante que tenhamos em mente. Dá-nos cada dia o nosso pão. Palavras de Jesus, né, transcritas no Evangelho de Lucas. Dá-nos cada dia o nosso pão. Aqui nós podemos entender o pão como o alimento do corpo, também, né, esse sentido literal da palavra, nós podemos entender, mas o verdadeiro sentido de pão, o verdadeiro sentido dessa frase do Cristo, é o alimento da alma. É o alimento para a nossa alma. Então, se analisarmos bem a nossa vida, Cristo tem toda a razão. Porque a cada dia, a vida nos traz oportunidades de vivenciarmos as nossas possibilidades. Como? Vamos refletir aqui.
A cada dia, nós podemos receber uma ingratidão. A cada dia, nós podemos sofrer algo, não é? A cada dia, nós podemos receber uma injustiça, uma ofensa, certo? A cada dia, nós podemos ser fechados no trânsito. Tudo isso pode acontecer conosco a cada dia, tudo isso e muito mais. Agora, como reagimos a tudo isso? Como reagimos a todos esses acontecimentos, a todas essas circunstâncias que podem chegar até nós e que chegam até nós? Aí entra a nossa condição de trabalharmos essa energia, esse fluido, trabalharmos essa energia em nós e transformarmos em algo diferente. É o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos entender aqui que tudo que acontece conosco a cada dia da nossa vida, a cada momento até do dia da nossa vida, né, de todos os dias da nossa vida, é para nós possibilidades de correção, de aprendizado, de acerto. Isso nós temos que começar a compreender. E como nós falamos anteriormente que tudo é casa mental, tudo é nossa mente, tudo vem do nosso psiquismo, da nossa casa mental, então se continuarmos, se permanecermos nas mesmas atitudes de sempre, nós vamos continuar recebendo as mesmas consequências e vamos permanecer nas atitudes de sempre e recebendo novamente as mesmas consequências. Isso é um ciclo infindável, até que possamos nos orientar de forma diferente, né? E esse é o nosso livre-arbítrio. Nós temos que ter essa condição de emanarmos uma vibração diferente, uma energia diferente, trabalharmos diferentemente com essa energia, com esse fluido cósmico, sermos melhores co-criadores, ainda em plano menor, mas é importante porque nós criamos a nós mesmos, estamos nos criando, né? Estamos nos desenvolvendo a nossa condição. Então, tudo isso que André Luiz vem nos dizer é algo extremamente importante e que precisamos tomar conhecimento, precisamos nos ater em todo momento da nossa vida. Então, tudo o que acontece conosco, né, no nosso dia a dia, em todos os momentos, então são possibilidades de acerto. Não chega até nós por acaso. São possibilidades de acerto. E enquanto permanecemos na mesma postura de sempre, né, nós vamos receber as mesmas consequências, como já foi dito. Mas será que então isso... essa causa, essa consequência, essa ação nossa e tudo o que recebemos, será então que é castigo divino? Porque nós não nos melhoramos? Não, obviamente que não é castigo divino. É propósito da criação. Como André Luiz nos ensinou. O propósito da criação para nós é nos tornarmos perfeitos. Mas, se relutamos em buscar essa condição, se nos demoramos a compreender essa necessidade, o porquê de tudo isso e como trabalhar tudo isso da melhor maneira, nós vamos continuar recebendo as mesmas consequências. Isso é da lei, não é castigo divino, é propósito da criação. E quando analisamos isso mais detidamente, quando nos percebemos dentro dessa cocriação divina, né, mesmo com todas as nossas limitações, quando nos percebemos co-criadores, né, e de nós mesmos, isso torna-se um pouco mais fácil, com certeza. Com certeza se torna um pouco mais fácil.
E será que estamos vivenciando com satisfação, plenamente, da melhor maneira possível? Será que estamos vivenciando as nossas tantas possibilidades que nos chegam a cada dia? Será que estamos vivenciando? Temos que, cada um de nós, voltando, né, assim, para o nosso íntimo, para a nossa consciência, temos que nos fazer esse questionamento. Como será que eu estou me comportando diante da vida? Como será que eu estou reagindo diante das circunstâncias que me chegam da vida? Será que eu estou entendendo todas essas circunstâncias como possibilidade de aprendizado, de acerto, de felicidade, de correção, de crescimento, evolução espiritual? Será que eu estou percebendo tudo isso ou eu estou achando que é tudo injusto para mim e que eu sofro, eu sou o maior sofredor do mundo? Nós temos, amigos, que nos atentar a isso. E é o que André Luiz vem nos dizer com toda a primazia, que nós somos responsáveis por aquilo que chega até nós. Então, nós temos que perceber isso e trabalhar essa renovação. Isso é muito, muito importante. E além dessas possibilidades que chegam até nós no dia a dia, né, como eu já falei nos exemplos, né, que são tudo possibilidade, né, de acertarmos. Então, nós temos essas possibilidades que são extrínsecas, né, que são fora de nós, né, porque chegam até nós e temos que encarar como possibilidade, né, são externas a nós. Mas nós temos também, por outro lado, as possibilidades íntimas, as nossas possibilidades. E nós temos que descobrir as nossas possibilidades. Para isso é importantíssimo uma reflexão mais íntima, uma reflexão mais detida daquilo que verdadeiramente somos. É o autoconhecimento. Não vamos conseguir a nossa transformação se não nos conhecermos. Porque nós realizamos atitudes, né, diante dessas características, dessas circunstâncias que chegam até nós como possibilidades, nós ainda realizamos atitudes em relação a elas que nem pensamos, não refletimos sobre as nossas atitudes. Porque elas são aquelas atitudes primitivas que carregamos de sempre e continuamos a fazer, sem nos darmos conta de que precisamos analisar as nossas atitudes, analisar o nosso campo mental. Para quê? Para nos transformarmos, para evoluirmos e para deixarmos de receber essas consequências. Porque o que é nosso, meus amigos, vai achar um meio de nos encontrar. Disso não tenhamos dúvida. O que é nosso vai chegar até nós, em algum momento da nossa vida. Seja nessa vida que estamos hoje, né? Seja nas próximas, não importa. O que é de nosso aprendizado vai chegar até nós. E vamos receber como essa possibilidade? Com as mesmas atitudes de antes? Com as mesmas inconsequências? Não. É momento já de começarmos a refletir no que somos, como reagimos, quem somos, né? Para afinarmos esse livre-arbítrio de uma melhor maneira, mesmo dentro de todas as nossas limitações que ainda temos e vamos ter por muitas encarnações ainda. Mas já algo melhorado, algo consciente da necessidade desse entendimento e dessa busca. Então, é isso que nós temos que fazer. E as nossas possibilidades íntimas são muitas.
Nós muitas vezes não percebemos, porque não nos conhecemos. Não sabemos quem somos. Mas as nossas possibilidades são infinitas. Nós temos, sim, dentro de nós, possibilidade de sermos mais compreensivos, de sermos mais mansos, mais equilibrados, de oferecermos maior amor às pessoas, de sermos indulgentes. Né? Nós temos todas essas possibilidades dentro de nós, de sermos mais solidários, mais caridosos. Nós temos, sim, nós temos toda essa condição. E nós temos que perseguir isso em nós. Jesus, quando esteve na matéria, né, quando esteve encarnado entre nós, sabemos de sua vida, do seu apostolado, né, dos 3 anos do seu apostolado, como foi uma vida difícil, quantas injúrias ele recebeu, não é? Quanta diversidade no seu caminho, quanta situação constrangedora, quantas dificuldades, e mesmo assim, dentro de tudo isso, Jesus sempre tirou de todas essas circunstâncias que chegavam para ele ao melhor, porque ele soube, obviamente, aproveitar toda essa possibilidade, não é? E deixou para nós um exemplo de conduta, não é? Um exemplo de amor ao próximo. Ele tirou a melhor parte de tudo, de todas essas circunstâncias. Por isso ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo a ser seguido. Por isso ele é o nosso irmão maior, governador do nosso planeta. É claro, podemos pensar, sim, mas é Jesus, né? Estamos falando do Cristo, obviamente estamos falando do Cristo, o ser mais iluminado que temos conhecimento aqui na Terra, né? O nosso modelo, o nosso guia a ser seguido. Mas ele deixou bem claro para nós as nossas possibilidades. Porque dentro do seu apostolado, os seus discípulos, né, ele poderia ter escolhido a qualquer um. Os doutores da lei, os sábios, os mais avantajados em situações, financeiramente, em conhecimento. Não. Quem ele escolheu? Os pescadores mais humildes, não é? O trabalhador que cobrava os impostos e que não era bem visto pelos demais, né? Justamente pela profissão que exercia, a função que exercia. Ele trouxe para perto de si pessoas, meus irmãos, como nós, cheios de defeitos, de problemas a serem resolvidos, de julgamentos, de precipitações, né? Inconsequentes. Ele trouxe para junto dele, né, pessoas como nós, espíritos como nós. Por quê? Porque ele quis deixar bem claro para a humanidade em todo o tempo de que é possível, sim, para nós, porque nós temos possibilidades. Nós temos a lei de Deus, nós temos a lei do nosso Criador em nossa consciência. Nós temos que buscar essa lei, nós temos que buscar esse entendimento. Buscar essas possibilidades que estão sim latentes em nós e que nós temos condições. Porque, meus amigos, como dizem, né, a síndrome de Gabriela não nos cabe mais. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Não nos cabe mais. Nós temos a obrigação já, nós temos a condição pelo conhecimento de acordarmos, de despertarmos a nossa consciência para a realidade da vida da matéria, da vida espiritual, para as leis que nos regem. Nós temos agora como ampliar e educar essa consciência, como buscar nessa consciência as leis de Deus. Nós temos essa possibilidade. Não podemos mais ficar como éramos antes, não nos cabe mais sermos como éramos antes. Mesmo que a nossa mudança seja lenta, gradativa, seja um passinho por vez, é isso que Jesus espera de nós, um passinho por vez, nada além disso. Mas Ele espera de nós
que apresentemos a boa vontade, não é? De trabalharmos tudo isso. Ele espera de nós essa iniciativa, ele não pode fazer por nós. Isso nos compete, é nossa responsabilidade. Então, seguindo mais um pouquinho no livro Evolução em Dois Mundos, para fechar aqui o nosso encontro, André Luiz nos traz um parágrafo com uma informação maravilhosa, que nos trará grandes entendimentos e nos fará refletir naquilo que precisamos realizar. Então, eu vou ler aqui para vocês. É assim, então, com essa consciência desperta, que o ser transformado interpreta sob novo olhar, novo prisma, a importância de sua presença na Terra. Por que estamos aqui? Por que de tudo isso? Temos que pensar sobre isso. Sabe agora que o berço carnal, essa nossa experiência, se reveste de significação mais profunda. Não estamos aqui por acaso, nada nos vem por acaso, não é nada aleatório. Existe o motivo de estarmos aqui. Então, tem uma significação mais profunda. Percebe, então, que seus gestos, suas atitudes para com os outros, criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Lembram? Né? Fazemos e recebemos. Aquilo que entregamos é aquilo que vamos receber. Com esse novo cabedal de observação, né, com esse novo olhar em relação a tudo, se revela a vida mental mais surpreendente e mais rica. Tudo é nosso psiquismo, tudo é nossa casa mental. Precisamos aprimorar a nossa casa mental. Retratando, então, com relativa segurança, as ideias dos espíritos abnegados que lhe auxiliam a rota. Ou seja, André Luiz, então, vem nos dizer que quando buscamos, por mais difícil que seja, por mais lento ainda que seja para nós, se buscamos esse entendimento, se apresentamos essa boa vontade de transformação, se estamos nessa luta íntima de nos melhorarmos, nós vamos conseguir, então, rapidamente, transformar alguma coisa no nosso campo mental. Vamos começar a emitir as vibrações, captar essa energia, né, desse fluido cósmico, trabalhar com essa energia de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, mais sábia, mais equilibrada. E, consequentemente, né, receberemos tudo isso em troca dos outros, das pessoas, da vida. Receberemos o que emanamos, receberemos em troca. Isso faz parte da lei que nos rege. Então, meus amigos, o que nós queríamos trazer para vocês hoje é isso. Nós temos sim possibilidades de vivenciar, né, todas essas possibilidades, essas oportunidades que nos chegam da vida. Basta então o quê? Analisarmos a nós mesmos, ampliarmos, abrirmos a nossa consciência para a necessidade dessa transformação e dessa busca. Pois, como diz Jesus, né, suas palavras, a cada um segundo suas obras. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus. Muito obrigada. Olá, amigos do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É sempre uma alegria poder estarmos reunidos mais uma vez para refletirmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu sou o Rodrigo Daniel e é muito bom estar mais uma vez reunidos com vocês. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre pegue sua cruz e siga-me. Para que a gente reflita um pouquinho mais, eu vou deixar aqui a referência, né? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Jesus deixa essa referência apontando um caminho para nós. Se alguém quiser vir depois dele,
pegue sua cruz e siga-o. Nós vamos perceber que está carregado de simbologia, tem muitos ensinos esse convite, muita coisa que precisamos refletir para realmente compreender o que Jesus, ou melhor, a que Jesus nos convida, né? Eu vou ler para vocês, para a gente, e depois nós voltamos refletindo juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 29, versículos 23 ao 26. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem um homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há muitos dos que estão de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Vamos lá. A gente precisa começar a refletir o seguinte: Jesus, quando aqui encarnado esteve conosco, ele veio quebrar alguns paradigmas, né? Ele veio mudar ou melhorar a lei trazida por Moisés. Ele vem apresentar-nos a lei do amor. O mundo não é mais o mesmo após a passagem de Jesus entre nós. Ele vem nos mostrar uma nova forma de viver a vida, uma nova forma de encarar as coisas. Ele pede que a gente ame os nossos inimigos, orem por aqueles que nos perturbam e nos caluniam. Jesus vem apresentar uma nova forma de viver. Ele vem apresentar a lei do amor como sendo a única ferramenta capaz de transformarmos em seres melhores. Quando ele diz assim, ó, se alguém vier após de mim, negue a si mesmo. Será que Jesus está falando que é para a gente negar a nossa vida, negar a nossa família? Será que ele está pedindo que a gente se anule? Não, Jesus aqui está mandando uma mensagem para o espírito imortal que é o que nós somos. Negar a si mesmo é combater em nós orgulho, vaidade, egocentrismo. Não dá para seguir Jesus sendo ainda orgulhoso, vaidoso. Aí vocês vão falar para mim assim: nossa, Rodrigo, mas nós somos seguidores do Cristo, né? Somos, mas ainda temos orgulho e vaidade. Concordo plenamente, ainda temos. E é por isso que ainda não entendemos a mensagem de Jesus. A grande maioria de nós parou a mensagem aqui, no intelecto, sem trazê-la para dentro do coração. Renunciar-se ou negar-se a si mesmo é deixar as vaidades, os vícios, o homem velho a que Jesus se refere no Evangelho, aquele homem rude, duro, de valores ainda morais muito baixos. É disso que Jesus está falando. Só que nós pegamos a conversa de Jesus e a torcemos um pouquinho. Achamos que seguir Jesus é estar nos templos religiosos. Achamos que seguir Jesus é ficar repetindo orações em voz alta, em quantidade, achando que assim estamos quites com Jesus. Achamos que damos o dízimo, a esmola, estamos seguindo Jesus. Quando o seguir Jesus, vamos olhar para a questão 625 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o guia e modelo para a humanidade? Eles vão pedir para que a gente olhe para Jesus. Então, Jesus é o nosso guia e modelo. Seguir Jesus é uma conversa muito maior do que palavras, e sim de atitudes. Para que eu siga aquele que foi o exemplo de amor, aquele que foi o nosso exemplo de bondade, aonde a sua palavra perdura em nossos corações até hoje. Seguir ele é despir-se, mais uma vez, do materialismo, da vaidade, da tola vaidade. Porque olha só, se você quer segui-lo, pegue
negue a si mesmo e depois disso, pegue sua cruz a cada dia. O que é a sua cruz a cada dia? As nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades que nós enfrentaremos durante o nosso processo reencarnatório. É necessário que nós, a assumamos, não terceirizando para os outros as responsabilidades dos atos e das atitudes que são todas as nossas responsabilidades. Então, todo dia eu tenho que renovar os votos e entender que orgulho, vaidade, egocentrismo não combina com a proposta de Jesus. Eu preciso renunciar a mim mesmo, pegar a minha cruz, que é as minhas mazelas, as minhas provas, as minhas expiações, os meus medos, as minhas tormentas, e continuar assim, seguindo Cristo. De novo, como é que eu sigo Cristo, gente? Vindo no SEAC todo dia? Não. É importante que você venha, é importante que eu venha. Mas seguir o Cristo é aplicar na sua vida de relação aquilo que o Cristo fez, nos exemplificou. Por exemplo, vamos para dentro de casa, né? Na família, no círculo mais caro ao nosso coração, mas aonde também estão as pessoas mais difíceis para a gente conviver, né? Quando Jesus está dizendo, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, traz para dentro da sua casa, quando a sua esposa, seu esposo, sua companheira, enfim, filho, filha, te agredir, te machucar, te ofender. Eu não estou falando para você ser conivente com o erro, o que é muito diferente. Mas nós podemos atirar a primeira pedra? Nós queremos de verdade condenar e machucar aquela pessoa? Será que foi isso que Jesus nos apresentou naquele momento? Pelo contrário, né? Ele diz que aquele de vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Não deixou de corrigir a mulher adúltera. Cadê seus acusadores, né? Eu também não te acuso, mas vai e não peques mais, para que algo pior vos aconteça. Seguir Jesus é isso. Seguir Jesus é mesmo quando ele estava preso pelos soldados romanos. Mesmo quando ele estava preso pelos soldados romanos. Pedro tira a sua espada e corta a orelha do soldado romano. Jesus olha para ele, Simão, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pegando esses exemplos, traz para a sua vida de relação. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, na vizinhança, no condomínio, aonde quer que você esteja, faça germinar a semente do Evangelho de Jesus. Seguir Jesus, então, é criar um modelo para nós de conduta reta, de moral, de um conceito, né, de uma nova forma de viver, ampliando os horizontes materiais, ampliando o entendimento de que a vida é mais do que essa encarnação, de que a vida continua, e é preciso que a gente se responsabilize pelos nossos atos e pelas atitudes, e assim, então, possamos seguir Jesus, né? Segui-lo no sentido de exemplificar a sua obra. Dando sequência, versículo 24, ele vai dizer assim, ó, pois quem quiser salvar a tua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, essa a salvará. Essa conversa soou um tanto quanto estranha, se nós não tivermos a tranquilidade de olhar para isso e ampliar entendimento. Se eu ainda acredito que essa aqui é a minha única vida, a minha presente encarnação, aonde o mundo me oferece um padrão de vida onde eu devo ser bem-sucedido, gozar os prazeres materiais, poder, riqueza, beleza. Se eu acredito nisso e quiser tentar salvar a minha vida, e quando a gente olha para a vida, Jesus amplia esse sentido, eu vou me perder, porque ele vai nos orientar também que não se pode servir a dois senhores.
ou se serve a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando nós estamos a serviço de Mamon, do poder, da riqueza, nós vamos de fato nos perdendo. Vamos entrando numa torpeza de querer mais e mais para satisfazer orgulho, ego e vaidade, e vamos esquecendo de alimentar o que é essencial na nossa vida, que é o nosso espírito. Então, se eu tentar salvar a minha vida material de uma forma material, eu a vou perdê-la. Porque todos nós, se não experimentamos, iremos experimentar um dado momento algo que nos falta. Mesmo quando a nossa vida materialmente está tudo bem, em algum momento nós vamos nos cansar disso. Lembrem, somos filhos de um Pai amoroso, que nos destinou à perfeição moral. E uma hora vamos cansar dos exageros da matéria e vamos entender essa fala com Jesus. Se eu quiser salvar a minha vida, eu a perderei. Porque a vida plena, a felicidade que Jesus prometia, não era desse mundo, né? Seguindo a narrativa, e quem perder sua vida por minha causa, esse a salvará. Quer dizer, se eu renunciar prazeres materiais, gozos, paixões, excessos de toda ordem, para aplicar primeiramente em mim a lei de amor, de justiça, de caridade, se eu aprender a não revidar mais os golpes dos outros, as agressões, as palavras malsãs, se eu conseguir entender que todos somos irmãos em diferentes estágios de caminhada, que aquele que ainda não aprendeu essa mensagem do Evangelho vai tropeçar, vai cair, e eu, que já aprendi, vou precisar amparar, proteger, porque mesmo sabendo, eu também vou tropeçar, vou cair, e vai ser necessário, e vamos desejar, que tenham para conosco misericórdia, entendimento, compaixão. Viver a vida do Cristo é, perante ao mundo, morrer, mas perante o Pai, a vida eterna, a proposta de renovação e transformação espiritual. Vejam só, gente, olha quanta informação a gente vem trazendo em 4 versículos, que a minha pretensão aqui, nessas reflexões que estamos fazendo junto, é fazer com que você se interesse pela leitura, se aprofunde, olhe, leia, divirja do Rodrigo, concorde com o Rodrigo. Esse é o nosso grande objetivo da noite. E eu te convido a pensar, você, amigo, que já conhece doutrina espírita, sabemos que não começamos no berço e nem terminaremos no túmulo, que essa vida que estamos vivendo é uma vida transitória, que tudo que nós temos é por misericórdia e é empréstimo divino. Teremos que prestar contas. Até esse corpo é empréstimo, ele não é meu, porque eu deixo ele quando eu for embora. E aí, o que você quer? Ser aplaudido, melhor dizendo. O que nós queremos? Ser aplaudido pelo mundo, ganhar o aplauso da matéria e nos perder em espírito, ou aprender a renunciar ao chamado do ego para atender ao chamado do Cristo, do teu Cristo interior, do meu Cristo interior. Não nos enganemos quando Jesus aponta o reino de Deus para algo para fora. O reino de Deus é uma construção dentro do coração de cada um de nós. E, vamos lá de novo, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Teremos aquela famosa recompensa que Jesus promete àqueles que fazem a vontade do seu Pai que está nos céus. Ganharemos cêntuplos a construção do reino de Deus, né? E ele continua no 25. Portanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Quer dizer, do que vale eu pisar em cima do meu irmão, diminuir meu companheiro de caminhada, ser rude, ser duro, ser cruel muitas vezes,
Do que vale isso? Porque, na verdade, eu estou sofrendo perdas espiritualmente. Porque nos é apresentado com doutrina espírita que a lei de Deus, questão 621 da obra O Livro dos Espíritos, está grafada na nossa consciência. Se a lei de Deus está grafada na nossa consciência, nós podemos estar com a nossa consciência um pouco dormindo mais do que os outros, mas nós sabemos exatamente aonde erramos, por que erramos e com quem erramos. Olhemos de novo a reflexão de Jesus. Vale a pena ganhar o mundo sofrendo uma perda espiritual tão grande? Não ignoremos que teremos que reparar todo o mal que nós venhamos a praticar. Não será, né? Nós não escaparemos da prisão, e aqui eu estou pondo entre aspas, até que paguemos o último ceitil. Quer dizer, está na hora, gente. Já é 2021 e nós ainda continuamos a não entender esses chamados de Jesus, achando que isso aqui não é para nós, não aplicando na minha vida de relação. Essa conversa é nossa. Cada vez que você não compreende o seu irmão, cada vez que você não tolera, cada vez que você não o ama na plenitude da palavra amor, estamos contraindo para nós débitos que vamos ter que sanar. Não exatamente com aquela pessoa, mas sanar com o universo, conosco mesmo. É chegado o tempo de nós reavaliarmos as nossas atitudes, as nossas ações. Está na hora de verdade da gente pegar a nossa cruz e seguir o Mestre. Segui-lo. Parar de deixar com que o mundo domine as nossas atitudes. Precisamos parar de reagir negativamente, ofender, magoar, quando alguém pensa, age diferente de mim. Precisamos ofertar a outra face a que Jesus nos ensinou. Tratar o mal que nos concederam com o bem, porque só o amor, né, o apóstolo Pedro vai dizer isso na sua epístola, que somente o amor, então, cobre a multidão de pecados. Vamos olhar para Jesus. Jesus nos amou indistintamente. Jesus não tinha os pecados, os erros que nós cometemos. Já era um espírito puro, perfeito, e ele nos amou de uma forma que a gente ainda não compreendeu. Porque ao passar dos tempos, nós distorcemos o sentido da palavra amor. Deixamos a palavra amor de uma forma muito superficial. Repetimos isso sem entender a profundidade que é amar alguém. Vamos fazer uso de novo do Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a tradução a palavra original é ágape, né? Que algumas traduções vão estar caridade, outras amor. Então, o amor, caridade. Eles vão apontar para a gente benevolência, indulgência, perdão das ofensas, como uma tríade que vai fazer com que a gente perca a si mesmo, materialmente falando, mas que se adquira espiritualmente as virtudes que nós tanto precisamos e tanto, né, desejamos. E no versículo 26, ele vai dizer assim: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória de todos os santos. Olha só. Muitas vezes, quando nós decidimos a tomar o rumo da religião, muitas vezes somos zombados. As pessoas zombam da gente. Assim, você vai fazer o que lá, cara? Você não faz o que você fala. Você é bobo em deixar a sua casa para ir lá na igreja, no centro, enfim. Jesus está dizendo assim, ó, não se envergonhe de mim, porque as minhas palavras são santas e as minhas palavras um dia vão te transformar, vão nos transformar. E muitos de nós não usa na nossa vida de relação, não fala de Jesus, não fala de religião, não fala. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que converter alguém, tá bom? Eu estou dizendo é ter as atitudes cristãs a que Jesus, as atitudes cristãs a qual Jesus é a nossa referência, é nosso guia e modelo. E ele está dizendo, então,
que a cada um segundo as suas obras. Se você não faz, não pratica, não dá para cobrar depois de Deus, né? Vamos lá. Quando nós desencarnarmos, não vai ter um tribunal, não vai ter ninguém julgando a gente. Nós não vamos ser condenados ao fogo do inferno ou ao céu. Nós estaremos diante da nossa consciência. E a nossa consciência vai nos apontar assim: Rodrigo, você podia ter feito isso, olha o que você fez. Você podia ter caminhado por aqui, você teve a oportunidade de apresentar o Cristo ali. Os seus exemplos não condiziam com o seu conhecimento. E isso vai, então, nos chocar, nos entristecer, nos deixar, então, acabrunhados, né? É disso que Jesus está falando. Você já recebeu o meu ensino. Você já recebeu a minha palavra. Segue, filho. Continua a caminhada, né? Vá em frente. Não desista. Olha só que coisa linda. Jesus reforçando para nós que é para não nos envergonharmos dos seus ensinamentos, porque os seus ensinamentos são contrários aos ensinamentos do mundo. Mas, como eu já disse e vou repetir, é chegado os tempos de nós não deixarmos mais que as paixões da vida nos controlem. Que nós comecemos a tomar as rédeas da situação. Que nós possamos, então, modificar a forma como a gente vem vivendo. E procurar, então, aplicar na minha vida, na sua vida, os ensinos do Cristo. Versículo 27. E verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Olha só. Estava falando e dizendo assim, ó. Não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. O que Jesus está apontando aqui, gente? Nós vamos morrer, óbvio, biologicamente. Mas enquanto a gente não se entregar para essa proposta de renovação e transformação pelo Evangelho, nós não vamos ter a morte desse corpo físico, né? A passagem para um plano espiritual. Nós não vamos estar entendendo o que é o reino de Deus enquanto ainda nós não nos despojarmos de tudo o que estamos carregando até agora. Porque temos uma tola, uma boba, achando que quando a gente morrer, ou quando a gente desencarnar, melhor dizendo, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Todo mundo, quando morre, vira anjo. Não. Nós só deixamos o plano físico para o plano astral. Levaremos daqui todas as mazelas que carregamos conosco. Todas as dores, todas as angústias, todas as adversidades. E morrer para deixar para trás esse corpo físico e encontrar o reino de Deus é um processo ainda muito demorado para nós. Essa questão do reino de Deus, a que Jesus se refere tanto no seu evangelho, requer que morra, sim, aquele homem velho que está dentro de nós, que aqueles valores não tenham mais sentido na nossa vida. A proposta de, após a vinda do Cristo, que a gente possa segui-lo, é algo mais profundo do que eu vou conseguir reproduzir aqui em palavras. Seguir Jesus é quebrar com o arquétipo que nós vínhamos vivendo, de achar que a truculência, que a dureza, que a força resolvem os nossos problemas. O arquétipo de Jesus é o arquétipo do amor, da bondade, do entendimento. O arquétipo de Jesus é aquele que olha para aquele irmão que foi rude com você e tem a certeza de que ele é doente da alma. E de como alguém doente precisa de cuidado, de atenção, de carinho. Que os nossos exemplos serão para eles ferramenta poderosa de transformação, como os exemplos de Jesus nos é. Olha só, amigos, nós vamos voltar um pouquinho na história para puxar para o final, né? Simão Pedro, aquele que disse que amava o Cristo por 3 vezes, aquele que corta a orelha do soldado romano, é o mesmo que trai o Cristo por 3 vezes. É aquele que diz que não o conhecia. E isso acontece muitas vezes no meu dia, no seu dia. Quantas vezes nós negamos o Cristo? Não estendendo a mão àquele que sofre.
não emprestando o ouvido para aquele irmão que está angustiado, dolorido, machucado. Quantas vezes nós fugimos da batalha da vida por não querer enfrentar o nosso maior adversário? Sabe você que está me assistindo quem é o seu maior adversário? Se você não souber, eu vou te falar. Vai em frente ao espelho e olha para ele. Você encontrará o mais duro adversário a ser combatido nessa encarnação. Somos nós. Nós que ainda fugimos ao compromisso. Nós que negamos o Cristo 3 vezes. Que negamos o Cristo todo dia nas nossas atitudes. Mas olhemos para Simão Pedro, aquele que foi capaz de se converter, de se renovar, de se transformar. Num trabalho árduo após a ida do Cristo, ele funda a Casa do Caminho. Recolhe a todos que têm dor, angústia, medos, incertezas. Ele se dedicou ao trabalho no outro para a construção do reino de Deus dentro do coração dele, meus amigos. A elevação é individual, a transformação moral acontece em cada um de nós. Mas o instrumento, a ferramenta de modificação está no coração do outro. Como Pedro, que nós possamos ir ao coração, de encontro ao coração daquele que sofre. Ofertar para ele uma palavra amiga, um abraço, um carinho, palavras de otimismo, de alta estima, de consideração. Carregar a cruz e seguir Jesus nada mais é que reconhecer as nossas fraquezas. E mesmo achando que não somos capazes de auxiliar, seguir em frente, seguir adiante, mesmo com medo, mesmo com incerteza. Porque é olhando para a dor do meu irmão que eu vou me transformar, que eu vou me modificar. Que nós possamos, nas reflexões que fizemos juntos, olhar para o Cristo e, de verdade, desejar segui-lo, vivendo o seu exemplo de amor, de bondade e de benevolência aqui, encarnados. Um beijo no coração de todos. Espero encontrá-los em breve, numa próxima reflexão, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o nosso SEAC. Eu peço que todos cerrem os seus olhos, elevem o pensamento a Deus e oremos em tom de agradecimento. Ó Pai de infinita bondade, a tua paz, Senhor. Permita-nos, Senhor, experimentar da fonte inesgotável do teu amor, Senhor. Que a sua paz nos transforme, nos renove, na certeza, ó Pai, de que juntos um dia estaremos transformados e renovados pelo seu amor, pela misericórdia do Cristo conosco. Que possamos sempre nos reabastecer, Senhor, nas fontes inesgotáveis do teu amor. Amor esse expresso no Evangelho de Jesus. Manual de consulta diária para espíritos como nós, ainda encarnados. Que nas suas páginas santas e benditas encontremos refresco para as nossas almas. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus.